Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Vamos aqui a nosso um pequeno devocional, né? Eu vou ler aqui um texto bíblico que o pastor leu hoje na nossa devocional, no nosso culto doméstico, né? Que se encontra no Salmo 16. Vou ler aqui alguns versículos, né? Versículo 2 que diz: Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem maior além de Ti. Versículo 4, ou melhor, versículo 5: Senhor, Tu és a minha parte na herança e o meu cálice, és Tu que garantes o meu futuro. Versículo 7: Darei louvores ao Senhor que me aconselha. Na calada da noite, o meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Como com Ele à minha direita, não serei abalado. Louvado seja Deus. Repetindo: com Ele à minha direita, não serei abalado. Hoje, quando o pastor lia esse salmo e explicava, né, para nós da família aqui sobre esse salmo, o Espírito Santo ele falava ao meu coração e ele dizia o seguinte: filha, Davi era um homem de guerra. Davi era um rei, um profeta, mas era um guerreiro, era um homem de guerra. E a guerra que Davi travava não era uma guerra invisível, né? Era uma guerra visível. Diante das muitas guerras que Davi teve que travar, ele tinha que conviver com esse fato, né? De estar frente a frente com a morte. Eles iam, e Davi também ia para a guerra, mas não sabia se voltava, né? Ir para a guerra naquela época era estar frente a frente, né, com o fim da sua vida na terra, né? Frente a frente com a morte. Os guerreiros saíam e não sabiam se voltava. E aquilo, o Espírito Santo me falava que era constante, as guerras eram constantes em Israel. O povo de Israel tinha que guerrear constantemente. E ganharam muitas guerras, né? E Davi, por ser um homem de guerras, um homem que ia sempre à frente das batalhas, ele sempre colocava sua confiança no Senhor. Imagine se você tivesse que sair hoje para ir guerrear. Frente a frente ali você vendo o inimigo. Embora nós estejamos hoje em uma guerra, o nosso inimigo ele é invisível, mas está bem claro para nós que ele existe, né? Alguns ainda estão achando que ele não existe. E nós também sempre travamos guerra, só que uma guerra invisível e nosso inimigo às vezes não ficava tão aparente como nós estamos no dia de hoje, né? Vivendo no hoje. Mas o que eu quero dizer com isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Que assim como Davi ia para as guerras e voltava ileso, porque ele colocava a sua confiança no Senhor, porque ele clamava ao Senhor, porque a sua esperança era o Senhor, porque a sua confiança era no Senhor, de que ele ia travar aquelas batalhas, mas ele ia voltar ileso, de que aquelas batalhas seriam vencidas, seriam ganhas,
e como foi ganha. Davi não partiu dessa terra por ter perdido a guerra em alguma batalha que ele foi. Ele saiu dessa terra quando chegou no tempo certo dele sair, na velhice, quando o seu tempo já estava cumprido aqui nessa terra, Deus o levou. Então, da mesma forma, nosso Deus é o mesmo. Essa batalha que nós estamos travando hoje, a que nós travamos para trás e a que nós ainda iremos travar pela frente, tenha confiança, que nem o salmista Davi, no Senhor, que a vitória é certa, meu irmão, a vitória é certa. E assim como o salmista Davi, você vê que os salmos são orações, os salmos são louvores, os salmos são adoração a Deus de Davi. Davi era um homem com coração quebrantado, porque ele sabia que ele dependia de Deus. Que a sua vitória, nas batalhas que ele travava, estava em Deus, era Deus quem lhe dava a vitória. Então, da mesma forma seremos nós, né? Faça que nem Davi, quebrante seu coração diante de Deus. Louve, adore, clame ao Senhor, ative a sua fé, tenha confiança em Deus, tenha confiança, porque a vitória, eu tenho até certeza que ela já foi liberada do céu. Em nome de Jesus, ela já foi liberada. Deus está ouvindo o nosso clamor, as nossas orações. E no momento certo, a nossa gratidão ainda vai ser maior, porque a gente já está grato por estar aqui falando um com o outro, né? Conversando. Hoje à noite muitos se verão, né, pelo aplicativo e receberão a palavra do pastor e para lhe fortalecer, e que a graça de Deus, irmãos, esteja sempre sobre a sua vida. Confie no Senhor, não perca a sua confiança, não fique com medo, não fique triste, não fique ansioso. Confie em Deus. Como torno a lhe dizer, nós estamos numa corrida em que nessa corrida nós estamos correndo a cada dia para ficar mais perto de Deus, para ficar com Deus, para ver a Deus face a face e viver com Ele eternamente. Que Deus em Cristo lhe abençoe, me abençoe, abençoe a todos. Amém.